Seca histórica deixa cidades brasileiras com níveis de umidade baixos comparáveis ao deserto. Equipe de bombeiros catarinenses atua nas queimadas do Pantanal. Militares trabalham no controle das chamas que crescem na região. Paraná decreta situação de emergência por causa dos incêndios. Estado diz que 90% das queimadas são causadas pelo homem. Instituto do Câncer ganha novo centro de transplantes. Foram investidos mais de 7 milhões de reais para ampliar a capacidade de atendimento. Vacinas contra Mpox chegam ao Congo. Primeiro lote doado pela União Europeia chegou nesta quinta-feira ao país africano. Eleição acirrada nos Estados Unidos. Donald Trump e Kamala Harris estão ombro a ombro em 3 estados-chave na disputa americana. E você vai ver ainda. Brasileiros buscam alternativa após bloqueio do X no país. Blue Sky e Threads cresceram em número de usuários nos últimos dias. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Pix News desta quinta-feira, 5 de setembro. Começamos esta edição falando sobre a seca no país. Segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira, mais de 1.000 cidades brasileiras estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade, comparáveis em alguns casos aos desertos. O incêndio na Floresta Nacional de Brasília pode ter sido criminoso. Essa é a principal suspeita das autoridades do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Combate muito difícil, né? Um combate muito arriscado para as equipes. Então a gente ontem conseguimos ainda preservar algumas áreas importantes, mas a gente perdeu uma área muito significativa. Nós não temos dúvida que o incêndio foi criminoso. A questão é saber se ele foi intencional ou se ele foi feito de maneira recreativa, despropositada, enfim, acabou se propagando. Além das queimadas, outro problema afeta muitas cidades brasileiras. Mais de 1.000 cidades estão em alerta devido aos baixos níveis de umidade, comparáveis em alguns casos aos de desertos como o Saara, segundo dados oficiais divulgados na quarta-feira. As áreas afetadas registram uma umidade relativa do ar menor do que 12%, abaixo das recomendações da Organização Mundial de Saúde, apontou o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, em um relatório que descreveu a situação como de grande perigo. A seca no ambiente, que afeta a capital Brasília e extensas regiões dos estados de São Paulo e Minas Gerais, assim como de Mato Grosso do Sul e Goiás, provoca um grande risco de incêndios florestais e para a saúde. A umidade caiu recentemente abaixo de 10%, chegando a 7%, em dezenas de localidades do país. O Brasil enfrenta há vários meses uma onda de incêndios em várias regiões, especialmente na Amazônia e no Pantanal, assim como no estado de São Paulo. Os incêndios são favorecidos pela pior seca no Brasil desde que os registros começaram na década de 1950. De acordo com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com previsões de altas temperaturas, ventos fortes e baixa umidade, há um cenário muito propício para novos incêndios no Brasil. Especialistas relacionam esses eventos climáticos extremos ao recente fenômeno El Niño e ao aquecimento global causado pela atividade humana. Bombeiros de Santa Catarina completam 5 dias de combate às queimadas no Pantanal. A equipe atua na região de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, onde as condições do ar se deterioram devido à fumaça. Uma equipe de 20 bombeiros de Santa Catarina está há 5 dias combatendo os incêndios no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Os bombeiros foram enviados ao município de Aquidauana, onde realizam ações em conjunto com o Corpo de Bombeiros local e outras entidades. A operação ocorre em um dos momentos mais críticos das queimadas na região, que já destruíram mais de 2,5 milhões de hectares de vegetação pantaneira. O comandante da equipe catarinense relatou as principais dificuldades enfrentadas. O bioma Pantanal possui características muito particulares, são locais de difícil acesso, muitos focos espalhados numa vasta região. Só em uma fazenda são mais de 32 mil hectares de área, então é um trabalho bastante extenso, bem extenuante. O clima aqui também não é muito favorável, faz muito calor, normal fazer na casa dos 40 graus, a umidade relativa do ar bastante baixa e o vento que acaba prejudicando bastante a nossa operação também.
mas estamos trabalhando incessantemente para conter esses incêndios. Por hora estão controlados e mantemos o monitoramento. O trabalho da equipe catarinense inclui o combate direto às chamas, principalmente no período noturno, e a avaliação dos resultados pela manhã. Helicópteros e aeronaves do IBAMA também dão suporte às ações que envolvem o Exército e órgãos ambientais. Trata-se de uma grande operação em que existem muitas instituições presentes atuando em conjunto. Temos à nossa disposição aeronaves para voos de reconhecimento, drones levados pelo Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina, aviões do IBAMA para lançamento de água, equipes do Exército na construção de acero e os próprios locais aqui também das fazendas com apoio de maquinário. A atuação integrada serve para controlar os focos de incêndio que afetam o ar em várias cidades do estado, agravado pela seca severa que atinge o bioma desde o mês de junho. Além das queimadas no Pantanal, fumaça de incêndios na Amazônia e nos países vizinhos, como Bolívia e Paraguai, contribui para a poluição do ar no Mato Grosso do Sul. Na capital, Campo Grande, a concentração de partículas poluentes está 17 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde, comprometendo a saúde da população. O governo do Paraná decretou situação de emergência em todo o estado pelo tempo seco que atinge vários municípios. O estado do Paraná passa por um momento crítico relacionado aos incêndios florestais em diversos municípios desde o mês passado. Somente em agosto, o estado registrou cerca de 20 mil focos de calor, aproximadamente 6 vezes mais do que o registrado em julho. Só no mês passado, o Corpo de Bombeiros do Paraná realizou mais atendimentos a queimadas em 30 dias do que em todo o ano passado. Foram 10 mil atendimentos em agosto, enquanto em 2023 foram 6 mil. Os incêndios têm refletido na qualidade do ar na região. Nós verificamos que agora temos um alerta de nível alto de risco de propagação dos incêndios por causa da umidade relativa do ar muito baixa, muitos dias sem chuva. A temperatura dos locais, em todo o Paraná está elevada. Então, tudo isso faz um ambiente propício para a propagação do incêndio florestal. De acordo com o CIMEPAR, a média da umidade relativa do ar mínima para a semana pode ficar inferior a 20% nas regiões norte e noroeste e menor de 30% nas regiões central e sudoeste do Paraná. A previsão é que praticamente todas as regiões do estado registrem baixa umidade relativa do ar e temperaturas altas entre os dias 7 e 15 de setembro. Isso deve contribuir para novos registros de queimadas. Por isso, a população deve evitar ações que possam gerar novos focos de incêndio, pois 90% dos casos são causados por ações humanas. Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença. Dê a destinação correta para o lixo. Não faça queima de lixo. Não utilize o fogo para fazer limpeza de terreno. Ao fazer corte de material vegetal, faça a destinação desse material e não faça pequenos montes, porque isso pode ser um local de início de incêndio. E quando você fizer uma fogueira, tenha certeza que essa fogueira foi apagada com água ou com terra. E a última dica que a gente dá é de que não se deve soltar balões. Como todos sabem, é um crime e é uma conduta que pode causar incêndios florestais. Com essas ações, nós iremos prevenir os incêndios florestais aqui no nosso estado do Paraná. O governo do estado decretou situação de emergência devido ao cenário de baixa umidade. A ação autoriza a dispensa de licitação em contratos de prestação de serviços, obras e aquisição de bens necessários ao combate à estiagem por até 180 dias. Ajude a evitar essa situação e, logicamente, em caso de avistado um incêndio, procure o Corpo de Bombeiros, ligue 193 e informe para que a gente possa ter esse atendimento o mais rápido possível. E a Agência Nacional de Energia Elétrica revisou a bandeira tarifária de setembro. O patamar passou de vermelho 2, que havia sido anunciado anteriormente, para vermelho 1. A nova classificação representa um adicional de R$ 4,46 a cada 100 kWh. Se vigorasse a bandeira vermelha patamar 2, o gasto seria R$ 3,00 a mais a cada 100 kWh consumidos. A redução no nível da bandeira vermelha ocorreu
ocorreu após uma correção nos dados do Programa Mensal de Operação, de responsabilidade do Operador Nacional do Sistema. A mudança da bandeira tarifária para o mês de setembro ocorre por conta da seca que assola principalmente o norte do país. Importantes usinas hidrelétricas estão gerando menos energia. Com isso, é necessário acionar as usinas termoelétricas, que são mais caras. Esta foi a primeira vez em 3 anos que o governo acionou bandeira vermelha. A última vez que isso ocorreu foi em agosto de 2021. Mudando de assunto agora, uma operação do Instituto Água e Terra, realizada no oeste do Paraná, autuou irregularidades na subdivisão de imóveis rurais, que resultaram em mais de 20 milhões de reais em multas. A ação, que ocorreu entre os dias 25 de agosto e 1º de setembro, teve como foco áreas onde houve parcelamentos de terrenos rurais sem a devida autorização ambiental. A força-tarefa, coordenada pelo Grupo de Operações Ambientais do Instituto Água e Terra, ocorreu em 3 municípios do oeste do estado. No total, foram emitidos 35 autos de infração ambiental, principalmente por desmembramento de áreas rurais, similares a loteamentos urbanos sem autorização. A maior autuação aconteceu em 3 barras do Paraná, em uma área de 17,4 hectares, resultando em uma multa de mais de 3 milhões de reais. Essa foi a nossa primeira operação. A nossa intenção é fiscalizar todas essas áreas que estão sendo subdivididas de forma irregular, com características de loteamento urbano, que é proibido realizar em área rural. Os valores arrecadados com as multas, que somam mais de 20 milhões de reais, serão repassados ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, utilizado para projetos de preservação e recuperação ambiental. A ação do IAT pretende garantir que subdivisões de terrenos rurais sigam as normas ambientais e não resultem em danos à vegetação nativa, que frequentemente precisam ser suprimidas para dar lugar às construções. Esse parcelamento ele precisa da anuência do órgão ambiental. O órgão ambiental precisa saber onde vai ficar a reserva legal dessas áreas parceladas, onde estão as áreas de EPP e onde estão as áreas de uso restrito. Então, para isso que se exige a anuência do órgão ambiental para qualquer parcelamento, desmembramento, ou seja, subdivisão de imóvel rural. Nesta quinta-feira, o governo de São Paulo inaugurou o Centro de Transplantes de Medula Óssea do Instituto do Câncer. O novo espaço vai permitir a realização deste procedimento, o que deve ampliar a capacidade do estado. Com a inauguração deste equipamento de saúde, estima-se que será possível realizar cerca de 100 transplantes por ano, sem a necessidade de deslocamento para outra unidade de atendimento. Até hoje, os pacientes do ICESP eram atendidos no Instituto Central do HC. A nova ala conta com 8 leitos adaptados às necessidades dos pacientes submetidos ao transplante. As obras também contemplaram a reestruturação de 12 leitos voltados para o tratamento de leucemias e linfomas. Com esta ampliação, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo chega a 490 leitos. Foram abertos 8% a mais de leitos de internação, 21% a mais leitos de UTI, uma vez que nós sabemos da complexidade dos doentes que aqui vêm, 20% a mais de salas cirúrgicas, permitindo chegarmos a 490 leitos, inclusive esta unidade que está sendo agora inaugurada. Durante o evento de inauguração do centro, o governador Tarcísio de Freitas elogiou o trabalho realizado pela equipe de saúde envolvida na ampliação. Durante o pronunciamento, Tarcísio lembrou que já precisou de atendimento para tratar um câncer. E aí, o que cabe ao Estado é dar um empurrãozinho. É botar um recurso, é abrir o leito, é dar estrutura. Porque se a gente der estrutura, muita gente vai encontrar essa esperança. Muitas vidas serão salvas. Muita gente vai dar a sorte que eu dei. Vai ter o desfecho que eu tive. E é isso que a gente quer para as pessoas. Que elas encontrem aqui a esperança, o tratamento, a cura. Que elas possam seguir em frente, seguir com saúde.
Agora vamos falar de segurança. Pela primeira vez na história do sistema prisional catarinense, presos gaúchos que não possuem nenhum processo em Santa Catarina, mas foram detidos no estado por terem mandado de prisão em aberto no Rio Grande do Sul, foram transferidos para unidades prisionais nas regiões de origem. Ao todo, 50 internos foram deslocados ao estado vizinho. A operação, planejada há meses, deve desafogar os presídios catarinenses. Agora uma pausa, nós vamos para o intervalo e você vai ver a seguir. Vacinas contra Mpox chegam ao Congo. Primeiro lote doado pela União Europeia chegou nesta quinta-feira ao país africano. E você vai ver ainda. Brasileiros buscam alternativa após bloqueio do X no país. 2 redes cresceram em número de usuários nos últimos dias. Você vai saber quais são no próximo bloco. Nós voltamos já já. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Tomate apenas R$ 1,99 no Clube K. Banana branca R$ 3,79 o quilo no Clube K. Fraldinha vazio ATC a vácuo R$ 24,90 o quilo. Açúcar extra fino Caiobá 5 quilos R$ 16,90. Farinha de trigo Rosesol 5 quilos R$ 11,90 no Clube K. Lava roupas Omo lavagem perfeita 2 quilos e 400 R$ 24,99. Melhor preço é no Comprão. O nosso estado é campeão nacional na produção de carne suína, pinhão, cebola, ostras, vieiras, mexilhões e maçãs. São 400 milhões de reais investidos em políticas públicas para o agro. Em Santa Catarina, o agro. Estamos de volta agora às 8h18. O primeiro lote de vacinas contra a Mpox doadas pela União Europeia chegou nesta quinta-feira à República Democrática do Congo. O país, que é o epicentro da epidemia, tem previsão de receber esta semana 200 mil doses. O imunizante é fabricado por um laboratório dinamarquês e foi doado pela União Europeia. Nós atendemos esses vacinas, mas são des vacinas que são chers, não pouvons pas, en tant que pays, acheter. Estávamos esperando as vacinas, mas são caras e não podemos comprá-las como país. É por isso que precisamos dos nossos parceiros. E estamos muito gratos à União Europeia por nos enviar o primeiro lote que vem das reservas europeias. Isso significa que já temos capacidade para conter o vírus. A minha reação inicial é de alegria e satisfação pela cooperação com a União Europeia. O diretor da Autoridade Europeia de Preparação e Resposta a Emergências Sanitárias informou que a campanha de vacinação deverá começar no final do mês. A vacina, a única aprovada até agora na Europa e nos Estados Unidos, é destinada apenas a adultos. Atualmente estão sendo realizados testes para uso em crianças com mais de 12 anos de idade. 62% dos casos da doença afetam os jovens e 4 de cada 5 mortes são registradas em menores. Outra vacina Mpox está autorizada no Japão, que também prometeu um número significativo de doses para o país africano. Em quase 2 meses das eleições nos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump aparecem ombro a ombro em uma última pesquisa realizada em pelo menos 3 estados cruciais para a corrida eleitoral. Uma pesquisa publicada pela CNN confirma que o resultado das eleições presidenciais nos Estados Unidos será decidido em alguns poucos estados com enorme influência. De acordo com a pesquisa, 15% dos eleitores ainda estão indecisos nos estados pêndulo, ou seja, aqueles que tendem a se inclinar para um partido ou para o outro, dependendo das eleições. Os 3 campos de batalha eleitoral mais disputados são Nevada, Geórgia e Pensilvânia, sendo este último o estado que provavelmente decidirá o vencedor. Após uma visita a New Hampshire na quarta-feira, Kamala vai se concentrar nos 7 estados-chave que decidirão o futuro da maior potência em 5 de novembro. Chamada de comunista por Trump, ela pretende melhorar a imagem de candidata das classes médias e trabalhadoras, em contraste com o adversário acusado de favorecer as multinacionais.
Após se beneficiar do impulso gerado pela Convenção Democrata em Chicago, a vice-presidente americana agora corre o risco de perder força. Com relação aos republicanos, muitos gostariam que Trump moderasse o tom e focasse as críticas nos resultados do mandato de Joe Biden, mas o bilionário continua com os ataques pessoais e a mania de colocar adjetivos. Em uma pesquisa publicada nesta quarta-feira pelo The Economist, Kamala tem 47% das intenções de voto a nível nacional contra 45% de Trump. O Tesouro Americano sancionou diretores e 2 funcionários do veículo estatal de notícias russo RT. A Casa Branca afirmou que o presidente russo estava a par das ações do veículo estatal de notícias RT para influenciar as eleições presidenciais deste ano. O presidente russo Vladimir Putin estava a par das ações do veículo estatal de notícias RT para influenciar as eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos. O RT é financiado pelo Estado russo. O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby, afirmou acreditar que Putin sabia dessas ações de interferência eleitoral. As autoridades americanas anunciaram sanções contra executivos do RT e outras pessoas, as quais acusou de fazer esforços de influência maliciosa contra as eleições presidenciais americanas deste ano. Segundo o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland, 2 funcionários do RT foram acusados de lavagem de dinheiro e violação da Lei de Registro de Agentes Estrangeiros. Eles são acusados de canalizar $10 milhões para uma empresa para divulgar conteúdo considerado favorável ao governo russo. Para implementar esse esquema, os réus orientaram a empresa a contratar influenciadores de mídia social dos Estados Unidos para compartilhar esse conteúdo em suas plataformas. O assunto e o conteúdo de muitos dos vídeos publicados pela empresa eram frequentemente consistentes com o interesse da Rússia em ampliar as divisões domésticas dos Estados Unidos para enfraquecer a oposição dos Estados Unidos aos principais interesses russos, particularmente sua guerra em andamento na Ucrânia. O RT reagiu em seu canal no Telegram, desqualificando as acusações. O veículo considerou as acusações de clichês conhecidos e ironizou: 3 coisas são inevitáveis na vida: a morte, os impostos e a interferência do RT nas eleições americanas. Após quase 2 meses de impasse político, Emmanuel Macron nomeou nesta quinta-feira um novo primeiro-ministro, o político de direita Michel Barnier. O presidente da França escolheu o ex-negociador da União Europeia para o Brexit, Michel Barnier, de 73 anos. O político de direita vai ter como primeira missão obter maioria em um parlamento dividido para evitar uma rápida moção de censura. Depois de uma reunião entre os dois no Palácio do Élysée, em Paris, a presidência anunciou em um comunicado que Macron solicitou a Barnier a formação de um governo de unidade. Macron provocou uma crise política na França ao antecipar para junho as eleições legislativas que estavam previstas para 2027. A votação deixou a Assembleia Nacional com 3 blocos principais, todos distantes da maioria absoluta. Embora a colisão de esquerda Nova Frente Popular tenha vencido as eleições com 193 deputados, o presidente de centro-direita se recusou a nomear a candidata do bloco ao cargo de chefe de governo. Barnier, que foi ministro em diversas ocasiões e comissário europeu, pode contar com o apoio do partido dele, os republicanos, e da aliança de centro-direita de Macron. Mas isto seria insuficiente diante de uma possível moção de censura, no caso de voto contrário do partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional e da coalizão de esquerda. Os 2 blocos juntos totalizam 335 votos, muito acima dos 289 necessários. Uma queda rápida de Barnier seria um revés para Macron, que justificou as longas consultas para formar um governo com a busca da estabilidade institucional. A cantora colombiana Shakira afirmou que todo o dinheiro que ganhou enquanto residia na Espanha foi retido pela Agência Tributária Espanhola, instituição que comparou à Inquisição, em uma carta publicada nesta semana no jornal El Mundo.
Em carta publicada nesta quarta-feira pelo jornal El Mundo, a cantora colombiana comparou a instituição com a Inquisição. A artista chegou a um acordo no ano passado, no qual se declarou culpada de fraude fiscal e pagou uma multa milionária para não responder a um processo por sonegar cerca de 90 milhões de reais entre 2012 e 2014. A intérprete de sucessos como Hips Don't Lie e Waka Waka disse que a agência tributária parecia mais interessada em queimá-la publicamente na fogueira do que em ouvir os motivos dela. De acordo com a popstar, o Estado espanhol ficou com uma quantia superior a todos os ganhos durante vários anos. Ela afirmou que a década que morou na Espanha foi um período perdido financeiramente e não porque trabalhou pouco. Tal como fez perante a justiça espanhola, a cantora negou ter residido no país mais do que os dias estipulados por lei para pagar impostos antes de 2015. Apesar de ter iniciado a relação com o ex-jogador de futebol do Barcelona, Gerard Piqué, em 2011. A artista colombiana destacou que chegou a um acordo com o Ministério Público para evitar o julgamento pensando nos filhos. A quinta-feira do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Paris teve um total de 5 medalhas conquistadas. Destaque para Carol Santiago, a maior medalhista de ouro brasileira em Paralimpíadas, se despediu das piscinas em Paris nos 100 metros peito SB12, com uma medalha de prata, a 10ª dela no total. A pernambucana tem 6 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Ela é a 5ª atleta com mais pódios na história do Brasil, atrás de Daniel Dias, André Brasil, Clodoaldo Silva e Adria Santos. Parabéns para Carol. Agora, além dela, o Brasil conquistou mais 4 medalhas nesta quinta-feira. Vamos conferir. Também na natação, o catarinense Thalisson Glock conquistou a medalha de prata nos 100 metros livre S6, com limitação físico-motora, com tempo de 1 minuto, 5 segundos e 27 centésimos. A potiguar Cecília Araújo, tricampeã mundial nos 50 metros livre da classe S8, com limitação físico-motora, conquistou a medalha de prata com o tempo de 30 segundos e 31 centésimos. No goalball, a seleção brasileira masculina conquistou a medalha de bronze ao vencer a China por 5-3. No goalball feminino, as brasileiras perderam a medalha de bronze para a China por 6-0. Na estreia do judô, a potiguar Rosicleide Andrade conquistou a primeira medalha para o judô brasileiro em Paris. Ela garantiu o bronze ao vencer com o ipom a argentina Rocio Ledesma pela categoria até 48 quilos da classe J1. Outras modalidades também desta quinta-feira em Paris. No atletismo, a velocista acreana Jerusa Geber se classificou para a final dos 200 metros da classe T11. E a maranhense Rayane Soares se classificou para a final dos 400 metros T13. A prova final acontece no sábado. A seleção brasileira de vôlei sentado feminina vai disputar o bronze após ser derrotada por 3-1 para os Estados Unidos. E no futebol de cegos, o Brasil empatou sem gols com a Argentina e foi eliminado nos pênaltis por 4-3. Agora, a seleção pentacampeã paralímpica vai disputar o bronze contra a Colômbia. A Argentina vai enfrentar a França na disputa pelo ouro. Vamos conferir agora, então, como está o quadro de medalhas nessas Paralimpíadas de Paris. Em primeiro lugar, a China com um total de 164 medalhas. Em segundo lugar, Grã-Bretanha, somando 82 medalhas até o momento. Em terceiro lugar, os Estados Unidos com 77 medalhas conquistadas. Quarto lugar está com a Holanda, com 36 medalhas no total. E o Brasil desceu para a 8ª posição, com 62 medalhas conquistadas. 15 de ouro, 18 de prata e 29 de bronze. Boa sorte aí aos nossos atletas, né? Já que os Jogos Paralímpicos terminam no próximo domingo. Até lá, muitas competições. A gente vai continuar acompanhando e trazendo os principais resultados para você aqui no Pix News. Mudando agora de assunto, muitos brasileiros tentam se adaptar em um mundo pós-bloqueio do X no país. Plataformas como Blue Sky e Threads cresceram em número de usuários e em interesse nos últimos dias.
Ávidos usuários de redes sociais, brasileiros buscam se adaptar após o bloqueio do X, antigo Twitter, praticamente órfãos, em busca de um novo lar. A plataforma Blue Sky registrou mais de 2 milhões de novos usuários nos primeiros dias, depois da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em mais um capítulo da série de embates entre o magistrado e o bilionário Elon Musk. O Blue Sky tem mais de 7 milhões de usuários e foi desenvolvido por Jack Dorsey, criador do antigo Twitter. Outro aplicativo muito buscado nos últimos dias é o Threads, desenvolvido pela Meta, empresa que também detém o Facebook e o Instagram. Pesquisas pelo nome Threads quadruplicaram desde 30 de agosto, de acordo com o Google Trends. E a Meta aproveita o momento para promover a plataforma aos mais de 2 bilhões de usuários no Instagram. O movimento migratório tem sido acompanhado por políticos, tanto à esquerda como à direita. Após a decisão de Moraes, o presidente Lula, que apoiou o bloqueio do X e não utilizava o Threads desde maio, passou a fazer publicações diárias na rede e no Blue Sky. Em contrapartida, o ex-presidente Jair Bolsonaro, apoiado abertamente por Elon Musk, não tinha conta oficial no Blue Sky e no Threads, promovia apenas o canal no Telegram. Assim a gente encerra essa edição do Pix News. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada a você pela companhia. Na sequência tem a série Lost e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.